Hayford não podia jurar quanto à sinceridade de Mac McCallum. Ele só sabia que aquele homem sardento e divorciado 2 vezes acabara de entrar na casa dos 50 anos e não tinha filhos. Mac era um aviador cuidadoso e competente. Pilotava com facilidade vários tipos de aeronaves, tanto em voos militares como comerciais. Mac provara ser um bom amigo, ouvia com interesse e falava de modo um pouco ríspido. Fazia pouco tempo que ambos se conheciam, portanto Hayford não podia esperar que ele fosse mais acessível. Apesar de Mac ser aparentemente um sujeito inteligente e responsável, o pouco relacionamento que havia entre eles nunca passara de uma cordialidade superficial. Mac sabia que Hayford era cristão. Hayford não escondia isso de ninguém. Contudo, Mac nunca demonstrara o mínimo interesse no assunto, até aquele momento. Hayford estava mais preocupado com o que não deveria dizer. Finalmente, Mac expressara sua frustração a respeito de Carpathia, chegando ao ponto de dizer que ele não era boa coisa. Mas, e se Mac fosse um subversivo, sendo mais que um piloto para Carpathia? Estaria ele preparando uma armadilha para Hayford? Será que Hayford devia conversar com Mac a respeito de sua fé e revelar tudo o que ele e o comando Tribulação sabiam sobre Carpathia? E quanto àquele dispositivo secreto instalado no Condor 216? Mesmo que Mac demonstrasse interesse em Cristo, Hayford manteria aquele segredo até estar certo de que o colega não era um traidor. Mac desligou tudo no helicóptero, exceto a fonte de energia auxiliar que controlava as luzes no painel e o funcionamento do rádio. Naquela imensidão do deserto escuro, Hayford só conseguia enxergar a lua e as estrelas. Se não soubesse onde se encontrava, talvez acreditasse que aquela pequena aeronave estava pousada sobre um porta-aviões que navegava lentamente no meio do oceano. Mac, disse Hayford, conte-me alguma coisa sobre o abrigo. Como ele é? E como Carpathia sabia que ia precisar dele? Não sei, respondeu Mac. Talvez por precaução, caso um ou mais de seus embaixadores se voltassem contra ele novamente. O abrigo é profundo, feito de concreto e protegerá Carpathia contra a radiação. E vou lhe dizer mais uma coisa, é grande o suficiente para acomodar o 216. Hayford estava aturdido. O 216? Eu o deixei no final da longa pista de decolagem na Nova Babilônia. Fui incumbido de tirá-lo de lá hoje de manhã. E para onde o levou? Você não me perguntou outro dia sobre aquela estrada que Carpathia tinha construído? Aquela estradinha de pista única que parecia servir apenas para alguém chegar até a cerca na beira da pista de aterrissagem? Aquela mesma. Agora, existe um portão na cerca onde a estrada termina. Quer dizer que basta abrir o portão, disse Hayford, para chegar lá, chegar ao outro lado do deserto de areia? É o que parece, respondeu Mac. Mas uma grande extensão daquela areia recebeu um tratamento especial. Sem isso, o avião tão grande quanto o 216 afundaria na areia. Você não acha? Você está me dizendo que taxiou o 216 naquela estradinha e atravessou o portão? Que tamanho tem esse tal portão? O tamanho suficiente para a fuselagem passar por ele. As asas são mais altas e passam por cima da cerca. Então você conduziu o Condor por aquela pista, atravessou a areia e foi para onde? A 3,5 quarteirões a nordeste da sede da comunidade global, conforme Carpathia disse. Esse abrigo não deve estar localizado em uma região muito populosa. Não, duvido que alguém o tenha visto sem o conhecimento de Carpathia. Ele é gigantesco, rei. Deve ter levado tempo demais para ser construído. Se fossem colocados 2 aviões do tamanho do 216 lá dentro, eles preencheriam somente metade do espaço. Localiza-se a mais de 9 metros abaixo da terra e está muito bem equipado com comida, alojamentos, água, várias cozinhas e tudo mais que você possa imaginar. Como uma construção subterrânea é capaz de suportar terremotos? Em parte por causa da genialidade de alguém, em parte por sorte, respondeu Mac. Aquela coisa flutua, suspensa por uma espécie de membrana cheia de fluido hidráulico e apoiada sobre uma plataforma de molas que atuam como gigantescos amortecedores.
Quer dizer que o resto da Nova Babilônia está em ruínas, mas o Condor e o pequeno refúgio de Carpátia, ou melhor dizendo, o enorme refúgio de Carpátia escaparam incólumes? É aí que entra a genialidade, rei. O local balançou muito, mas a tecnologia venceu. Eles ficariam presos lá, e até isso foi previsto. Se a entrada principal, o portão imenso que permitiu que o avião o atravessasse com facilidade, estivesse totalmente coberta de pedras e areia por causa do terremoto. Eles conseguiram fazer 2 entradas menores do outro lado para a passagem do pessoal, e neste momento as escavadeiras de Carpátia já estão reabrindo a entrada original. Então ele está querendo ir para outro lugar? Não está suportando o calor? Não, nada disso. Ele está aguardando companhia. Os asseclas dele estão a caminho? Carpátia os chama de embaixadores. Ele e Fortunato têm grandes planos. Reifor balançou a cabeça. Fortunato? Eu o vi na sala de Carpátia quando o terremoto começou. Como ele sobreviveu? Fiquei tão surpreso quanto você, rei. Pelo que me lembro, não o vi sair por aquela porta no teto do edifício. Imaginei que as únicas pessoas que tiveram chance de sobreviver ao desabamento daquele lugar foram aquelas poucas que estavam no teto quando o edifício desmoronou. Estou falando de uma queda de quase 20 metros, com concreto caindo por todos os lados, havendo, portanto, poucas possibilidades de alguém sair vivo dali. Mas eu soube de uma notícia estranha. Li a respeito de um sujeito na Coreia que estava no topo de um hotel que desabou. Ele disse que teve a sensação de estar surfando sobre uma prancha de concreto. Bateu no chão e rolou, só quebrou um braço. E qual é a história de Fortunato? Como ele saiu de lá? Você não vai acreditar. Nesta altura, não duvido mais de nada. A história que presenciei foi esta. Levei Carpátia para o abrigo e deixei o helicóptero perto da entrada onde eu tinha estacionado o Condor. Estava tudo camuflado, como costumo dizer, e Carpátia me conduziu até o outro lado, onde havia uma pequena abertura. Entramos e havia ali um grande número de funcionários trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Gente cozinhando, limpando, organizando, essas coisas. E a secretária de Carpátia? Mac balançou a cabeça. Acho que ela morreu no desabamento do edifício com a maioria dos funcionários da administração, mas ela e os outros que pereceram já foram substituídos por Carpátia. Incrível! E Fortunato? Ele também não estava lá. Alguém disse a Carpátia que não havia sobreviventes do edifício, e eu juro, rei, que vi o homem empalidecer. Foi a primeira vez que o vi agitado, a não ser quando ele finge ter um acesso de raiva com alguma coisa. Acho que essas atitudes são sempre planejadas. Eu também. O que aconteceu com o Leon? Carpátia recuperou-se rapidamente e disse: vamos cuidar disso. Avisou que voltaria logo e perguntei se ele queria que eu o levasse a algum lugar. Ele respondeu que não e saiu. Quando foi que você viu Carpátia ir a algum lugar sozinho? Nunca. Acertou. Ele ficou fora por cerca de meia hora e quando voltou estava acompanhado de Fortunato. Fortunato estava coberto de poeira da cabeça aos pés e com o terno em estado lastimável. Sua camisa, porém, estava presa dentro da calça, o paletó abotoado e a gravata no lugar. Não havia um só arranhão nele. E o que ele contou? A história dele me provocou calafrios, rei. Um grupo enorme de pessoas reuniu-se ao redor dele, talvez umas 100. Emocionado, Fortunato pediu ordem no recinto. Ele contou que desceu chorando e gritando no meio dos entulhos como todos os demais. Disse, de passagem, que estava pensando na possibilidade de ter a sorte de abrigar-se em algum lugar onde pudesse respirar e permanecer vivo até que alguém da equipe de resgate o encontrasse. Contou que estava desprotegido e sendo esmagado por enormes pedaços de concreto do edifício, quando, de repente, alguma coisa prendeu seu pé, fazendo com que ele caísse de cabeça no chão. Quando sua cabeça bateu no chão, ele achou que ela havia se partido ao meio. Foi então que o edifício caiu inteiro em cima dele. Fortunato sentiu todos os seus ossos se quebrando, os pulmões estourando e tudo ficou negro. Disse que parecia que alguém havia desligado o fio da tomada de sua vida. Ele imaginava estar morto. E depois de tudo isso, ele estava lá, com o terno empoeirado e sem nenhum arranhão? Eu o vi com meus próprios olhos, rei. Ele disse que ficou deitado como morto, sem se dar conta de nada,
sem ter tido nenhuma experiência extracorpórea ou coisa parecida. Apenas uma escuridão, como se estivesse dormindo um sono profundo. Depois, ele acordou da morte quando ouviu alguém chamar seu nome. A princípio, pensou que estivesse sonhando. Pensou que voltara a ser menino e que sua mãe estivesse chamando carinhosamente por ele, tentando acordá-lo. Mas, de repente, ele ouviu Nikolai gritar: Leonardo, volte à vida. O quê? Foi isso mesmo, rei. E aquilo me deu calafrios. Nunca fui religioso, mas conheço aquela história da Bíblia e tenho certeza de que Nikolai estava fingindo ser Jesus ou não sei quem. Você acha que foi uma história mentirosa? Perguntou Hayford. Você deve saber que a Bíblia diz que o homem só morre uma vez. Não há uma segunda chance. Eu não sabia disso, nem o que pensar quando ele contou aquela história. Carpathia ressuscitando alguém? Você sabe que, no início, eu gostava muito de Carpathia e não via a hora de trabalhar para ele. Houve ocasiões em que achei que ele era um homem piedoso, talvez um tipo de divindade. Mas tudo isso acabou. Imagine só, ele me obrigando a decolar do topo daquele edifício enquanto havia pessoas penduradas nas vigas e gritando por socorro. Imagine só, ele censurá-lo porque você queria ajudar aquele sobrevivente no deserto. Que tipo de homem bom é esse? Ele não é um homem bom, disse Hayford. É o oposto disso. Você acha que ele é o anticristo, como muita gente diz? E assim foi, Mac lhe fizera a pergunta. Hayford sabia que havia se precipitado. Será que acabara de selar seu destino? Será que ele se revelara completamente a um lacaio de Carpathia? Ou Mac estava sendo sincero? Como ele podia saber ao certo? Buck andava em círculos. Onde estaria o carro de Chloe? Ela costumava estacioná-lo na entrada lateral da casa, antes da garagem onde Loretta guardava seus objetos. O carro de Loretta ficava estacionado em outro lugar. Não faria sentido Chloe ter deixado seu carro no lugar do de Loretta só porque Loretta havia ido à igreja. Ele deve estar jogado em qualquer lugar, Tizion. Sim, meu amigo, mas não tão longe a ponto de não conseguirmos enxergá-lo. Talvez esteja soterrado. Precisamos procurá-lo, Cameron. Se o carro estiver aqui, Chloe também deve estar aqui. Buck percorreu a rua de cima para baixo, olhando por entre os escombros das casas desabadas e dentro das enormes crateras. Não havia nenhum carro parecido com o de Chloe. Quando ele voltou para perto de Tizion, no local em que um dia fora a garagem de Loretta, o rabino estava tremendo. Apesar de ter pouco mais de 40 anos, de repente Tizion parecia um velho aos olhos de Buck. Ele começou a andar de maneira esquisita e cambaleou, caindo de joelhos no chão. Tizion, você está bem? Você já viu uma coisa parecida com esta? Perguntou Tizion, quase sussurrando. Já vi devastação e ruínas, mas isso aqui é demais. Tantas mortes e tanta destruição. Buck pousou a mão no ombro do rabino, cujos soluços faziam estremecer todo o seu corpo. Tizion, não podemos permitir que a monstruosidade disso tudo penetre em nossas mentes. Eu preciso separar as coisas, de um jeito ou de outro. Sei que não se trata de um sonho. Sei exatamente o que estamos atravessando, mas não posso pensar muito no assunto. Não tenho condições. Se eu me desesperar, não será bom para ninguém. Precisamos um do outro. Precisamos ser fortes. Buck percebeu que sua voz estava fraca no momento em que ele disse que ambos precisavam ser fortes. Sim, disse Tizion com os olhos marejados, tentando recompor-se. A glória do Senhor será a nossa retaguarda. Devemos nos regozijar sempre no Senhor e Ele nos exaltará. Depois de proferir essas palavras, Tizion levantou-se e pegou uma pá. Antes que Buck tivesse tempo de raciocinar, Tizion começou a cavar a garagem da casa. O rádio do helicóptero fez um ruído de chamada, dando tempo a Hayford de recompor-se, raciocinar e orar silenciosamente para que Deus o impedisse de dizer alguma tolice. Ele ainda não sabia se Amanda estava viva ou morta. Não sabia se Chloe, Buck ou Tizion estavam aqui na terra ou no céu. Sua prioridade era encontrá-los, reunir-se com eles. Será que justo naquele momento ia pôr tudo a perder? O funcionário do abrigo subterrâneo pediu que Mac estivesse lá às 22h20. Mac olhou pesaroso para Hayford. É melhor fazermos de conta que estamos no ar, ele disse, acionando os motores.
O barulho era ensurdecedor. Continuo resgatando feridos em Bagdá, disse ele ao funcionário. Demorarei mais 1 hora. Positivo. Mac desligou os motores do helicóptero. Ganhamos um pouco mais de tempo, ele disse. Hayford cobriu os olhos com as mãos por alguns instantes. Senhor Deus, ele orou silenciosamente, não posso fazer nada a não ser confiar em ti e seguir meus instintos. Creio que este homem está sendo sincero. Se não estiver, não permitas que eu diga algo que não deva. Se estiver sendo sincero, não quero deixar de contar-lhe o que ele precisa saber. Tu tens sido tão claro em tuas respostas a Buck e Tission. Poderias dar-me um sinal? Algo que me assegurasse de estar fazendo a coisa certa? Terminada a oração, ele olhou de relance para Mac, cujos olhos estavam fracamente iluminados pelas luzes do painel de controle. Naquele momento, Deus parecia silencioso. Hayford nunca ouvira Deus falar diretamente com ele, apesar de ter sido agraciado com respostas às suas orações. Agora não havia mais volta. Ele não recebera nenhum sinal verde divino, mas também não recebera sinais vermelhos ou amarelos. Conhecendo qual poderia ser o resultado de sua tolice, achou que não tinha nada a perder. Mac, vou lhe contar minha história inteira e tudo o que penso sobre o que aconteceu, sobre Nikolai e o que ainda virá. Mas antes de fazer isso, preciso que você me diga o que Carpathia sabe, se Hatch ou Amanda devem chegar a Bagdá esta noite. Max suspirou e desviou o olhar. O coração de Hayford deu um salto. Com certeza, ele ia ouvir algo que não desejava ouvir. Bem, Ray, a verdade é que Carpathia sabe que Hatch continua nos Estados Unidos. Ela chegou até Boston, mas o pessoal dele o informou que ela embarcou em um voo direto para Denver antes do terremoto. Para Denver? Pensei que ela estivesse vindo de Denver. E estava. É lá que a família dela mora. Ninguém sabe por que ela voltou. E Amanda? Perguntou Hayford com um aperto na garganta. O pessoal de Carpathia disse que ela estava em um voo da PenCom partindo de Boston e que deveria ter pousado em Bagdá antes do terremoto. O avião demorou um pouco mais de tempo sobre o Atlântico por motivos desconhecidos, mas a última notícia foi a de que ele estava sobrevoando o espaço aéreo do Iraque. Hayford abaixou a cabeça e procurou controlar-se. Então, ele deve estar soterrado em algum lugar, ele disse. Por que eu não o vi no aeroporto? Não sei, respondeu Mac. Talvez ele tenha sido completamente engolido pelas areias do deserto, mas todos os outros aviões monitorados pela torre de Bagdá foram localizados e aquele não. Ainda resta uma esperança, disse Hayford. Talvez por causa daquele atraso o avião ainda estivesse em pleno voo e o piloto resolveu permanecer no ar até que a terra parasse de tremer e ele encontrasse um local para pousar. Talvez, disse Mac. Mas Hayford notou um tom de ceticismo em sua voz. Evidentemente, Mac não acreditava nisso. Não vou parar enquanto não encontrá-la, disse Hayford. Mac assentiu e Hayford percebeu que o colega ainda não dissera tudo. Mac, o que você está escondendo de mim? Mac olhou para baixo e balançou a cabeça. Preste atenção, Mac. Já dei a entender o que penso sobre Carpathia. Estou me arriscando demais. Não sei a quem você é leal, mas estou prestes a lhe dizer mais coisas que eu não diria a alguém em quem eu não confiasse. Se você sabe algo sobre Amanda que eu necessite saber, precisa me contar. Mac deu um suspiro hesitante. Você não desejará saber. Confie em mim. Você não vai querer saber. Ela está morta? É provável, ele disse. Sinceramente, não sei. E acho que Carpathia também não sabe. Mas há uma coisa pior que isso, Hayford. Pior do que ela estar morta. Cavar a garagem da casa desabada de Loretta parecia ser uma missão impossível, mesmo para 2 homens adultos. Ela estava unida à casa e aparentemente sofrera menos danos. Não havia porão debaixo da área da garagem, portanto as lajes de cimento e o alicerce não deviam estar a uma profundidade muito grande. Quando o telhado desabara, as portas, divididas em 2 partes, foram comprimidas a tal ponto que chegaram a ficar sobrepostas. Uma delas estava posicionada em ângulo, mais de meio metro fora do trilho, apontando para a direita. A outra estava pouco mais de 20 centímetros fora do trilho e apontava para a esquerda. Ambas não saíam do lugar. Tudo o que Buck e Tission podiam fazer naquelas circunstâncias seria tentar derrubá-las.
Se estivessem na posição normal, as portas de madeira poderiam ser facilmente arrombadas, mas agora havia uma parte enorme do telhado comprimindo-as contra o concreto, que estava a cerca de meio metro abaixo da superfície. Para Buck, cada golpe desferido na madeira com o machado parecia bater em aço. Segurando na ponta do cabo do machado com as duas mãos, ele investia com toda a força, mas só conseguia tirar pequenas lascas de madeira por vez. Tratava-se de uma porta de boa qualidade, muito forte, por ser de madeira maciça. Buck sentia-se exausto, movido apenas pelo sofrimento. A cada golpe desferido com o machado, seu desejo de encontrar Chloe aumentava. Ele sabia que estava lutando contra todas as circunstâncias, mas acreditava que só abandonaria sua busca se tivesse certeza de que a perdera para sempre. Ele mantinha a esperança e orava para encontrar Chloe viva, mas se tivesse acontecido pior, queria encontrá-la em uma condição que provasse que ela morrera relativamente sem dor. De qualquer forma, ele achava que não demoraria muito para encontrá-la. Tizion Ben Judá estava em boa forma para sua idade. Até o momento de esconder-se no abrigo, ele se exercitava todos os dias. Contara a Buck que, apesar de nunca ter sido um atleta, sabia que a saúde de sua mente erudita dependia da saúde de seu corpo. Tizion estava cumprindo sua parte na tarefa, golpeando a porta em vários locais, tentando encontrar um ponto fraco que lhe permitisse destruí-la mais rapidamente. Mesmo transpirando e ofegante, ele ainda conversava enquanto trabalhava. Cameron, você não está querendo encontrar o carro de Chloe aqui, não é mesmo? Não. E se você não encontrá-lo, chegará à conclusão de que ela conseguiu escapar de um modo ou de outro? Essa é a minha esperança. Então, estamos trabalhando por processos de eliminação? Isso mesmo. Assim que constatarmos que o carro dela não está aqui, Cameron, é melhor tentarmos retirar da casa tudo o que pudermos. Tudo o quê? Alimentos, suas roupas. Você não me disse que já vasculhou toda a área onde se encontrava o seu quarto? Sim, mas não encontrei o guarda-roupas nem o que havia dentro. Ele não deve estar muito longe. E a cômoda? Com certeza você tinha roupas guardadas lá. Boa ideia, disse Buck. Entre um e outro som das machadadas contra a porta da garagem, Buck ouviu um ruído diferente. Interrompeu o trabalho e levantou uma das mãos para que Tizion também parasse. Tizion encostou-se no cabo do machado para recobrar o fôlego e Buck reconheceu o ruído do motor de um helicóptero. O ruído tornou-se mais próximo e ficou tão forte que Buck imaginou que fossem 2 ou 3 helicópteros. Mas, quando conseguiu enxergar, surpreendeu-se ao ver que se tratava de apenas um, tão grande quanto um ônibus. O único semelhante que ele havia visto foi na Terra Santa durante um ataque aéreo alguns anos antes. Porém, o que estava pousando a 100 metros ou pouco mais se assemelhava apenas em tamanho aos antigos helicópteros israelenses de cor cinza e preta. Tinha uma tonalidade branca brilhante e parecia ter acabado de sair da linha de montagem. Estampava um emblema enorme da comunidade global. Você acredita no que está vendo? Perguntou Buck. O que você pensa a respeito? Disse Tizion. Não faço ideia, só espero que não estejam à sua procura. Francamente, Cameron, penso que de repente passei para o fim da lista das prioridades da CG. Você não acha? Logo saberemos. Vamos. Eles abandonaram os machados e rastejaram até o muro de asfalto, que horas antes havia sido a rua da casa de Loretta. Através de uma fenda, viram o helicóptero da CG pousar perto de um poste tombado. Enquanto pelo menos uma dúzia de homens do pelotão de emergência saía do helicóptero, um fio de alta tensão partiu-se e bateu com força no chão. O líder comunicou-se com alguém por meio de um walkie-talkie. Em questão de segundos, os fios de energia elétrica e os dos telefones foram desligados na região. O líder pegou uma tesoura especial para cortar todos os outros fios que estavam ligados ao poste. 2 empregados uniformizados retiraram uma enorme estrutura circular de metal de dentro do helicóptero e os técnicos fizeram uma ligação improvisada em uma das extremidades do poste. Nesse ínterim, outros funcionários usaram uma imensa máquina perfuradora para cavar um novo buraco para o poste.
Uma betoneira encheu o buraco com uma mistura de concreto preparada na hora e uma polia portátil foi fixada sobre os 4 lados por 2 funcionários, que puseram todo o seu peso sobre os pés de metal localizados em cada canto. O restante do pessoal colocou rapidamente o poste na posição correta. Ele foi levantado até ficar em ângulo de 45 graus e 3 funcionários curvaram-se para arrastar a parte inferior do poste para dentro do buraco. A polia esticou e endireitou o poste, afundando-o com força no buraco e fazendo espirrar o excesso de concreto para todos os lados. Em questão de segundos, tudo foi levado de volta para dentro do helicóptero e a equipe da CG levantou voo. Em pouco menos de 5 minutos, um poste que antes servia para conduzir energia elétrica e linhas telefônicas tinha sido transformado. Buck virou-se para Tizion. Você entendeu o que acabamos de presenciar? Incrível, disse Tizion. Agora ele é uma torre de telefone celular, certo? Sim. Ele está um pouco mais baixo do que deveria, mas resolverá o problema. Alguém acredita que manter as áreas dos telefones celulares funcionando é mais importante que a eletricidade e o telefone convencional. Buck tirou o telefone celular do bolso. O visor marcava capacidade de funcionamento total e raio de distância total, pelo menos nas proximidades daquela nova torre. Eu gostaria de saber, ele disse, quanto tempo vai demorar para que muitas torres como esta estejam em pé, permitindo que a gente possa falar com qualquer lugar novamente. Tizion já estava retornando à garagem. Buck apertou o passo para alcançá-lo. Não vai demorar muito, disse Tizion. Carpathia deve ter equipes como esta trabalhando contra o relógio no mundo inteiro. É melhor voltarmos logo, disse Mac. Oh, é claro. Quer dizer que vou deixá-lo levar-me até Carpathia e a seu abrigo secreto antes que você me conte uma coisa sobre minha mulher, que é pior do que ela estar morta? Ray, não me obrigue a dizer mais nada. Já falei demais. Não tenho meios de provar tudo isso e não confio em Carpathia. Quero que me conte tudo, disse Hayford. Mas, se sua reação for a que eu espero, você não vai me dizer o que quero saber. Hayford já havia quase esquecido. E Mac estava certo. A perspectiva de receber más notícias a respeito de sua mulher o tornara tão obsessivo que ele se esquecera dos outros assuntos importantes que precisavam ser discutidos. Mac, dou-lhe a minha palavra de que responderei a qualquer pergunta e falarei sobre o que você quiser, mas você precisa me dizer o que sabe sobre Amanda. Mac continuava relutante. Bem, uma coisa é certa. Não sei se aquele voo da Pan-Con teria combustível suficiente para ficar voando a esmo até encontrar um local de pouso. Se o terremoto aconteceu antes da aterrissagem e ficou claro para o piloto que não havia condições de pousar em Bagdá, ele não teria tido a chance de ir muito longe. Essa é uma boa hipótese, Mac. Como não encontrei o avião em Bagdá, ele deve estar em algum lugar próximo. Vou continuar a busca. Nesse meio tempo, conte-me tudo o que você sabe. Está certo, Ray. Nessa altura dos acontecimentos, acho que não faz sentido escondermos o jogo. Se tudo o que já lhe contei não serviu para convencê-lo de que não sou um dos espiões de Carpathia, nada mais o convencerá. Se ele souber que lhe contei isso, serei um homem morto. Portanto, independentemente do que você pensa ou de como será sua reação, ou ainda o que vai querer dizer a ele sobre tudo isso, jamais revele a fonte, entendido? Sim, sim. E daí? Mac respirou fundo, mas não disse nada, o que era de deixar qualquer um furioso. Hayford estava a ponto de explodir. Preciso sair da minha poltrona, disse Mac, finalmente, desatando o cinto de segurança. Vamos, Hayford, saia. Não me faça pular sobre você. Mac ficou em pé entre sua poltrona e a de Hayford, com o corpo curvado para não bater a cabeça no teto do helicóptero. Hayford desatou seu cinto e abriu a porta, saltando na areia. Ele estava a ponto de implorar, determinado a não permitir que Mac voltasse ao helicóptero sem antes lhe contar o que ele precisava saber. Mac permaneceu do lado de fora do helicóptero com as mãos enfiadas nos bolsos da calça. O clarão da lua cheia iluminava seus cabelos loiro-avermelhados, as marcas acentuadas e as sardas de seu rosto cansado. Ele parecia um homem que ia para a forca. De repente, Mac deu um passo à frente e colocou as palmas das mãos na lateral do helicóptero, de cabeça baixa.
Por fim, ele levantou a cabeça e virou-se para Hayford. Tudo bem, vou contar. Não se esqueça de que foi você quem me forçou. Carpathia fala de Amanda como se a conhecesse. Hayford fez um trejeito com a boca, levantou as mãos abertas e deu de ombros. Ele a conhece, e daí? Não foi isso que eu disse. Eu disse que ele fala dela como se a conhecesse muito bem. E o que isso significa? Um caso amoroso? Não me venha com essa, Ray. Estou dizendo que ele fala dela como se a conhecesse muito antes de você. Hayford quase caiu sentado na areia. Você não está dizendo que... Estou dizendo que, a portas fechadas, Carpathia faz comentários sobre Amanda. Ela faz parte da equipe. Ele costuma dizer, está no lugar certo, desempenha muito bem seu papel. Esse tipo de coisa. O que posso deduzir disso? Hayford não conseguia falar. Não estava acreditando. Não, claro que não. Mas que ideia! Que atrevimento daquele homem em tirar conclusões sobre o caráter da mulher que Hayford conhecia tão bem. Mal conheço sua mulher, Ray. Não tenho ideia de que isso seja possível. Só estou lhe contando que não é possível. Hayford conseguiu dizer finalmente. Sei que você não a conhece, mas eu a conheço. Eu não esperava que você acreditasse, Ray. Nem mesmo estou dizendo que tem alguma coisa suspeita. Você não deve suspeitar de nada. Aquele homem é um mentiroso. Ele trabalha para o pai da mentira. Ele diria qualquer coisa sobre uma pessoa para tirar algum proveito. Não sei por que ele precisa manchar a reputação de Amanda, mas... Ray, eu não lhe disse que acho que ele está certo, mas você tem de admitir que ele está extraindo informações de algum lugar. Não me venha insinuar que... Não estou insinuando nada. Estou apenas dizendo... Mac, não posso dizer que conheço Amanda há muito tempo. Não posso dizer que ela me deu filhos como minha primeira mulher. Não posso dizer que vivemos juntos há 20 anos como vivi com Irene. Mas posso dizer que não somos apenas marido e mulher. Somos irmãos em Cristo. Se eu tivesse compartilhado da fé de Irene, ela e eu teríamos sido companheiros de alma também. Mas foi aí que falhei. Amanda e eu nos encontramos depois de nos convertermos e nos ligamos um ao outro instantaneamente. Trata-se de um vínculo que ninguém pode quebrar. Aquela mulher não é mentirosa, nem traidora, nem subversiva, nem vira-casaca. Ninguém pode ser melhor do que ela. Ninguém pode dormir a meu lado, olhar fundo nos meus olhos, prometer me amar e ser fiel a mim de maneira tão sincera e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa mentirosa, sem que eu desconfie de nada, de jeito nenhum. Para mim é o suficiente, capitão, disse Mac. Hayford estava furioso com Carpathia. Se não tivesse empenhado sua palavra com Mac, seria difícil alguém impedi-lo de acionar o rádio naquele momento e pedir para falar diretamente com Nikolai. Ele gostaria de saber como encararia o homem. O que diria ou faria quando estivessem frente a frente? Por que eu devia esperar algo diferente de um homem como ele? Disse Hayford. Boa pergunta. Agora é melhor irmos embora. Você não acha? Hayford queria dizer a Mac que ainda estava disposto a conversar sobre as perguntas que ele levantara, mas não tinha ânimo para isso. Se Mac voltasse a lhe fazer perguntas, Hayford as responderia. Mas, se Mac o deixasse quieto, ele preferiria aguardar um momento mais adequado. Mac, disse Hayford enquanto ambos atavam os cintos de segurança dentro do helicóptero. Já que estamos supostamente em uma missão de resgate, você se importaria de darmos uma busca sobrevoando 40 quilômetros em círculos? Com certeza, seria melhor durante o dia, respondeu Mac. Você quer que eu o traga de volta aqui amanhã? Sim, mas de qualquer maneira, vamos dar uma volta. Se aquele avião pousou em algum lugar perto de Bagdá, a única esperança de achar sobreviventes é encontrá-los o mais rápido possível. Hayford notou uma expressão de simpatia no rosto de Mac. Eu sei, prosseguiu Hayford, estou sonhando, mas não posso voltar para Carpathia e aproveitar-me do abrigo e de suas instalações enquanto não esgotar todas as tentativas de encontrar Amanda. Eu estava aqui pensando, disse Mac, se houvesse um fundo de verdade no que Carpathia diz, não há, Mac, e eu estou certo disso. Vamos esquecer o assunto. Estou só dizendo que se houvesse, você não acha que existiria a possibilidade de Carpathia ter colocado Amanda em outro avião só para protegê-la? Oh, já entendi, disse Hayford.
O lado bom da história de minha mulher trabalhar para o inimigo é que ela pode estar viva? Eu não estava olhando por esse ângulo, disse Mac. Então, aonde você quer chegar? A lugar nenhum. Não devemos mais conversar sobre esse assunto. Claro que não. Porém, assim que Mac começou a rodar com o helicóptero em círculos concêntricos cada vez maiores, partindo do terminal de Bagdá, Hayford só avistava fendas e areias afundadas no solo. Agora ele queria encontrar Amanda, não só para tê-la ao seu lado, mas também para provar que ela era uma pessoa de bem. Quando eles resolveram desistir da busca e Mac prometeu ao funcionário do abrigo que ambos estavam a caminho, uma ponta de dúvida começou a surgir na cabeça de Hayford. Ele sentia-se culpado por levar adiante essa dúvida, mas não conseguia afastá-la. Temia o estrago que isso faria ao seu amor e respeito por aquela mulher que completara sua vida e estava determinado a tirar a dúvida da mente de uma vez por todas. Seu problema era que, a despeito do quanto ele se tornara romântico depois de conhecê-la, do quanto se tornara emotivo desde sua conversão e de ter presenciado mais tragédias do que qualquer outra pessoa poderia suportar, seu raciocínio ainda era prático, analítico e científico, o que fizera dele um piloto tão bem conceituado. Hayford detestava ter de simplesmente abandonar essa dúvida apenas por ela não condizer com o que o seu coração sentia. Ele teria de livrar Amanda dessa acusação, provando de uma maneira ou de outra sua lealdade e a sinceridade de sua fé, com a ajuda dela, se estivesse viva, ou sem ela, se estivesse morta. A tarde já estava no meio quando finalmente Buck e Tizion conseguiram abrir um buraco em uma das portas da garagem com tamanho suficiente para que Tizion pudesse atravessar por ele. A voz de Tizion era tão rouca e fraca que Buck precisou encostar o ouvido na abertura. Cameron, o carro de Chloe está aqui. Consegui abrir um pouco a porta para acender a luz interna. Dentro do carro estão apenas o telefone e o computador dela. Vamos até os fundos da casa, gritou Buck. Rápido, Tizion. Se o carro dela está aqui, é sinal de que ela ainda está por aqui. Buck pegou todas as ferramentas que pôde e correu para os fundos da casa. Essa era a evidência pela qual ele tanto esperara e orara. Se Chloe estivesse debaixo daqueles escombros e houvesse uma possibilidade em 1 milhão de estar viva, ele não desistiria até encontrá-la. Buck começou a retirar os escombros com toda a força, precisando lembrar-se de parar por alguns instantes para recuperar o fôlego. Tizion apareceu e pegou uma pá e um machado. Devo começar por outro lugar? Ele perguntou. Não, temos de trabalhar em conjunto se quisermos ter alguma esperança. Pasta 4.